Olá, turma, professor Wanderson, aqui mais um vídeo, gravando mais um vídeo para vocês, aqui para mostrar uma versão aqui de solução para esse exercício do bichinho virtual. Então a gente tinha aqui a ideia de criar uma classe para modelar um bichinho virtual semelhante ao Tamagotchi, que é um bichinho eletrônico que teve aí na década de 90, eu acho que foi por volta da década de 90, né? É como se fosse um joguinho. E aí aqui a ideia de você ter, a gente ter esses atributos, né? Ter os métodos aqui, os construtor, né? Os getters e setters de acordo com a necessidade. Então isso aqui, a ideia é de você, na hora que você estiver modelando, você definir essas coisas, né? Observar e ver se não, isso aqui precisa, isso aqui não precisa, isso aqui é importante, não é importante. E os outros métodos aqui customizados aqui, os métodos alimentar e medicar, seguindo esse seguinte critério, né, que alimentar é, é reduzir a fome em 10, né, como se fosse 10 pontos, e medicar é aumentar a saúde em 10 pontos. Aqui restrições, validações aqui, né, para vocês terem uma base. A ideia é que fome, saúde e humor, os valores variam entre 0 e 100, né, indicando esse nível de fome. E, o humor, especificamente o humor, seria uma combinação aqui, um cálculo, né, uma média entre fome e saúde. Então, se ele não está com fome, não está com saúde, quer dizer, se ele não está com fome e está com saúde, ele está de bom humor, né? Então, a ideia, a ideia seria basicamente essa. Só que aqui tem um detalhe, que a fome, né? Quanto menor a fome, maior, né? Quanto menor a fome, mais alimentado ele tá. E quanto maior a saúde, mais saudável ele tá. Então aqui isso aqui é inversa, tem uma inversão aqui, né? Então talvez a média aqui, né? Pensando agora no problema, talvez a média, calculando a média entre as duas, não seja o ideal. Às vezes o ideal seja somar, né? Somar os dois, né? Ou subtrair a fome da saúde, tá? Isso aqui é um desafio para ser pensado, tá? Analisado. Aqui eu trabalhei com média, mas a gente pode pensar nisso aqui numa outra forma também, tá bom? Né? Uma outra forma. Então, aqui, ó, aqui eu já vou mostrar aqui, já implementar para vocês, para o vídeo não ficar longo, né? Então, aqui que foi criado? Foi criado os atributos, né? O atributo, mesmo sendo calculado, ele virou aqui um atributo privado, né? Veja que a gente tem aqui 5 atributos privados. O construtor, ele só atribui o nome, tá? E o nome é como obrigatório. Aqui os getters, né? Que é os properties aqui. Criei de todos, ó. Foi criado de todos, do nome, da fome, da saúde, da idade, do humor, tá? E o que acontece aqui? O que acontece é que o getter, né? O método que serve para você, que você transforma ali como um property, né? Para você retornar o valor ali daquele atributo, em geral você sempre tem ele, né? O property você sempre tem. Agora o setter nem sempre tem. No caso aqui, ó, eu criei o setter do nome para poder mudar o nome do bichinho. Então seria possível mudar o nome do bichinho. Mas em determinadas situações, contexto, você poderia falar, não, o nome do bichinho ele tem que ser criado ali, tipo, ele é batizado quando ele, quando ele é criado e depois não muda mais, né? Eu, inclusive, tenho um caso curioso que eu tenho um gato, e o gato, quando a gente batizou ele, a gente achou que era fêmea. Aí a gente chamava ele Zazá.
Aí depois a gente foi descobrir o que era macho. Aí a gente teve que rebatizar o gato, né? Ele passou a chamar Azuki. Mas é assim, vai depender do seu contexto, né? Em geral, o nome pode mudar ou não, dependendo do contexto. Então aqui o getter, né? O property para mostrar qual é a fome atual, para mostrar qual é a saúde, para mostrar qual é a idade. A idade aqui foi criado um setter, né, para você mudar a idade, né? Vejo que não foi criado nenhum critério aqui de como que seria mudar essa idade e tal. E aqui a gente está usando aqui um elemento, aqui uma função nova que talvez vocês não viram ainda. Essa função ela chama isInstance. Ela serve para você verificar se um determinado objeto, no caso aqui a idade, veja que a idade aqui ela é um objeto também. Tudo no Python é objeto, tá? Tudo no Python é objeto. E ele verifica se esse objeto é dessa classe aqui, que é a classe int. Então, os tipos de dados do Python também são classes, tá? Então, aqui quando você coloca aqui int, você está testando, você está fazendo um teste. Se idade é do tipo inteiro, tá? Então, veja, isso aqui é uma validação, é um tipo de validação que eu estou fazendo. Se o valor que for passado aqui na hora que eu estiver fazendo a atribuição de uma idade, se o valor for inteiro, ele vai aceitar e vai modificar a idade. Se não, ele não faz nada. Tá? Então aqui ele não vai dar nenhum erro, não vai dar nenhuma mensagem, nem nada. Então esse aqui é um comportamento que a gente fala que é silencioso. Ele não tá dando nenhum erro, nenhuma mensagem. Simplesmente, se passou um valor válido, ele atribui. Se não passou o valor válido, ele não faz nada, tá? O humor aqui, né, é o property, né, que é o getter, né, em orientação objeto a gente chama de getter. E aqui tem os métodos aqui, os métodos padronizados aqui, que é o alimentar e o medicar, usando os critérios lá, ó. Então o alimentar, o que ele tem que fazer? Ele não tem parâmetro, né? E só que aí o que ele faz? O alimentar ele reduz a fome, então ele diminui a fome em 10, tá? Aqui para dar certo o negócio da média, eu vou deixar aqui a fome em 100. Quer dizer que, porque aí a gente pode interpretar assim, a fome em 100 significa que ele está 100% alimentado, não tem fome, tá? Isso pode gerar um pouquinho de confusão, mas 100% quer dizer que ele não está com fome, tá? A ausência de fome. E aí aqui a gente vai reduzir a fome, né? Quando a gente alimenta, a gente vai reduzir a fome. Para a gente reduzir a fome, a gente vai aumentar em 10. Cada vez que alimentar, aumenta em 10, tá? Eu vou fazer dessa forma aqui para não ficar confuso e para a média funcionar. Então, quando você tiver 100% de saúde e 100% de fome, quer dizer que ele está com 100% de humor também. Por quê? Porque aqui a gente vai estar fazendo um teste aqui, ó. Porque o padrão é de 0 a 100, né? Então, se fome, né? Então, primeiro, o que ele faz? Ele mede, ele já faz atribuição aqui, né? Ele usa uma variável local, né? Para fazer o cálculo. Ele pega a fome, soma com mais 10. Então, se fome for maior que 0 e menor que 100, quer dizer que é um valor que é válido dentro da faixa da fome, né? Dentro da faixa de pontos relacionada à fome. Então, se estiver dentro dessa faixa, ele vai atribuir o novo valor, né? Já que reduzido a fome, porque ele acabou de alimentar, e o humor é automaticamente atualizado. Tá? Esse humor aqui, como a gente quer de 0 a 100 números inteiros, aqui eu estou usando esse operador aqui que é a divisão inteira, tá? A divisão inteira, que é o barra barra. Se vocês não lembram, a divisão inteira é assim, ó. Se eu faço 10 dividido por 3, ele aqui vai me dar as casas decimais. Né? Se eu uso barra barra, ele vai me dar só a parte inteira do número. Então a ideia aqui dele fazer a média, ele dá só a parte inteira, tá? Porque o que acontece? A pessoa pode passar aqui 11, pode passar outros valores, né? Veja que aqui a gente não está testando. A pessoa pode passar. Na verdade, não pode passar nada, né? Aqui. Mas eu estou fazendo isso aqui só para poder deixar a divisão inteira. Do jeito que está aqui, sempre seria inteira. Então, não teria
Não teria necessidade específica de colocar essa divisão inteira, mas é bom para vocês relembrar aí esse operador, que ele pode ser muito útil para vocês, tá? E o medicar também vai no mesmo nível aqui, ele vai aumentar a saúde. Então ele pega a saúde e aumenta 10, né? Então quando você medica, ele melhora de saúde e vai aumentando, sendo que ele tem que ficar sempre nessa faixa de 0, tem que ser maior que 0 e menor que 100. Se for maior que 0 e menor que 100, ele atribui e atualiza o humor, tá bom? Então veja que aqui, essa classe do bichinho virtual, ela é uma classe base, tá? Ela não... A gente tá servindo só pra gente aperfeiçoar e fixar os conceitos, tá? A forma, a sintaxe de a gente escrever com Python. Aqui, deixa eu executar, ver que não tem erro. Eu mexi aqui, não, tem um erro aqui, uns 2 pontos aqui. E aqui tem uns bichinhos aqui que eu criei de teste. Aqui, ó. Eu criei o Toquinho, né? Passando o nome. Criei o Jujuba, né? O Jujuba, ou a Jujuba. Criei com o nome Juju. E depois aqui eu exibi o nome, né? Dei o print no nome. E aí eu usei o setter lá, né? Para poder modificar aqui o nome, tá? Atribuir um nome. Supor que eu tivesse errado aqui, ou tivesse que mudar o nome. Peguei e mudei o nome aqui. Então ele imprime aqui 2 vezes o nome errado e depois o nome correto, tá? Então, pessoal, a ideia aqui do bichinho virtual foi essa, tá? Da classe. E espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Fiquem atentos aos conceitos aí. Até a próxima.